Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Aleluia, vamos lá. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Vamos ler junto comigo, por gentileza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, aqui diante da tua palavra nós estamos. Ela será agora compartilhada. E eu te peço alegria, Pai, eu te peço graça e autoridade para falar a palavra do Senhor conforme o teu Espírito Santo prescrever para a igreja. Eis aqui o teu servo, o Senhor é o dono da igreja. Glória, pois, ao teu nome. Amém. Meus irmãos, para a gente basear o ensino que gostaríamos de passar aqui, eu quero dar um título aqui para esse ensino, vamos dizer: a alegria de ter Jesus na minha casa. Vamos lá? A alegria de ter Jesus na minha casa. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui é uma passagem, um versículo de um contexto em que Jesus está falando com as igrejas da Ásia. Uma espécie de DR, né? Todo mundo sabe o que é DR, né? Uma discussão de relacionamento, não é isso? Todo mundo já passou por isso. Às vezes você que é casado, de vez em quando você tem que bater um papinho com o marido, não tem, mano? Beleza? Um papinho mais sério, não tem? De vez em quando tem que bater um papinho, não tem, Zay? Bater um papinho mais sério com a esposa. Mas não é só marido e mulher, minha esposa, não. Às vezes também filho com mãe, né? Mãe com filho, pai com filho. Enfim, onde tem relacionamento, patrão com empregado, às vezes a gente tem que dar uma DRzinha, né? Bater um papinho mais sério, senta aqui que a gente tem umas coisas para ajustar, né? E quando a gente olha aqui essas 7 igrejas da Ásia, a gente vê que é uma DR de Jesus, né? Batendo aqui uma discussão de relação com a igreja. Vamos ajustar umas condutas aqui que o negócio não é legal, não. E dessa feita, esse texto que nós lemos aqui, a igreja em voga aqui, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se sentia uma igreja rica, uma igreja próspera, né, financeiramente, uma igreja que tinha uma evolução vertiginosa bastante interessante, né? O próprio Cristo vai dizer aqui no texto: vocês dizem, eu sou rico, não tenho falta de nada. Então, se a gente imaginar essa igreja nos modos da modernidade, a gente enxerga essa igreja de Laodiceia. Vou usar aqui uma igreja como referência, mas não querendo falar mal da instituição. A igreja universal ali, o templo de Salomão ali, né? Uma igreja enorme, grande, recheada, né? Banhada a ouro, muito banhada a ouro, ar-condicionado para todo lado, os bancos são acolchoados, tem estacionamento para mais de 2.000 carros, enfim. Mas o que Jesus está dizendo aqui: vocês são abastados, vocês dizem que são ricos, não precisam de nada, mas na verdade são pobres, cego e nu. E eu tenho um conselho para vocês: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para jogar nos olhos, para que vocês vejam, porque vocês pensam que enxergam, não está enxergando nada. Está precisando de um colírio para tirar o embaçamento que está na frente dos vossos olhos. E é uma igreja que se gaba de ter muita coisa, mas o principal nessa igreja não tem. Quando eu falo da igreja universal, é uma referência à suntuosidade do templo. Não quero falar da instituição nem de nada da igreja, se ela é isso ou aquilo, não. Deus não tem que falar mal da instituição Igreja Universal, mas tomando que a igreja daqui de Belo Horizonte, a mais bonita que tem é aquela ali da igreja de Maciel, né? Que eu conheço Então, assim, mas aqui Jesus está chamando a atenção dessa igreja de Laodiceia,
e falando: vocês têm tudo, tudo, vocês estão um bom caminho andado, mas o principal vocês não têm. O que é que não tem? O que não tinha naquela igreja? Então aí o versículo 20 que nós lemos aí, o que não tinha na igreja? O dono da igreja estava do lado de fora. Aquele que deveria estar do lado de dentro estava do lado de fora, batendo na porta. Ó, estou aí na porta, estou batendo, desejando entrar. Vocês já estão de tudo, vocês estão ricos, vocês têm tudo, não precisam de nada, mas vocês dizem que são bons, mas na verdade eu vejo vocês que vocês não é frio nem é quente. Mas quem está, o principal aí está precisando entrar, quem é? Jesus está querendo entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E eu entrarei com vocês, cearei com vocês e vocês comigo. Interessante que ele faz uma proposta: se vocês abrirem. Porque se? O se é uma condicionante da língua portuguesa, né, gente? Ele vem antes de uma condição. Se você abrir, eu entro. Se não abrir, ou seja, a condição para eu entrar é que você abra. Ao contrário do que vai dizer no livro de João, capítulo de número 10, que vai dizer a respeito do maligno, de Satanás. Fala como é que ele faz lá. O que diz lá em João capítulo 10 que Satanás faz? O ladrão, ou Satanás, o maligno, vem senão a matar, roubar e destruir. Vocês conseguem me dizer aí qual foi o ladrão? Vocês já viram? Qual é o homicida que, querendo matar alguém, roubar alguém, e chega na porta? Por gentileza, senhor Alves, eu passei por aqui, achei graça na sua casa e desejo roubar essa televisão 60 polegadas que você tem aqui na sua sala. Então, por gentileza, você pode abrir para mim? Para que eu entre e leve os seus patrimônios? Só um favorzinho? Você pode fazer isso? Qual que é o ladrão que faz isso, gente? A gente até conhece uma espécie de ladrão que é bem cauteloso nas palavras. Essa espécie está na Constituição Federal e no Código Penal chamado de estelionato, né? Que é aquele ladrão que tem os pezinhos de pena, né? Porque é aquele que chega na lábia, vai conversando no seu ouvido e te dobrando e vai te roubar na lábia. Atirando esse, os demais ladrões, eles vêm e invadem, eles não têm condicionantes, eles querem e vão atrás do seu objetivo. Então eles destroem qualquer empecilho que houver no seu caminho, inclusive se for você, ele vai passar por cima de você, se precisar matar. Quantas pessoas aí já morreram porque tiveram subtraído seus patrimônios, às vezes bobagem, por conta de um celular, ou coisa até menor do que isso. Os ladrões mataram essas pessoas, né? Levaram, ceifaram essas vidas. Quando vai ver, o que levou? Levou 20 reais. O que levou? Levou 30 reais. Subtraiu a vida da pessoa por conta de 30 reais, 20 reais. Nós estamos cansados de ver isso, né? Porque o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. E aquele que vem a matar, roubar e destruir, não pede licença. Mas aqui Cristo não veio para matar, roubar e destruir, e nem tampouco invadir a privacidade de ninguém. Nem tampouco invadir a vida de ninguém de maneira absurda, invasiva, mas com educação, de forma reservada, de forma com gentileza. Por gentileza, eu estou aqui, estou à porta e eu estou batendo. Eu entro com você. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu não vou entrar à toa. É muito interessante. E quando nós vemos na Bíblia, irmãos, percorrendo a Bíblia Sagrada, nós vimos quando Jesus entrou na casa de muitas pessoas. É claro que a Bíblia não vai relatar todas as casas que ele entrou, né? Cada casa que ele entrou não vai relatar, mas existem alguns relatos de algumas casas em que Jesus chegou, bateu na porta e ele foi bem-vindo para entrar. E quando ele entrou, alguma coisa aconteceu. Ele deixou alguma marca para trás, e marca de vitória, né? Marca daquilo que ele é peculiar no próprio Cristo, de deixar vitória, de deixar perdão, deixar alegria, deixar vida. Quando nós olhamos em João, capítulo de número 2, versículo de número 11, vai contar a história de uma casa que estava tendo uma festa. A festa
aquela festa é uma festa de casamento. É uma festa em que todos estavam ali, confraternizando com o noivo e a noiva, naquele grande momento na vida de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer mulher. Não sei, hoje em dia, tem perdido esse encanto, né? Mas, pelo menos até no meu tempo de casado, do jeito que eu casei, ainda tinha esse encanto. As mulheres eram encantadas com o casamento. Os homens também esperavam ansiosamente por esse dia. Era um dia de muita alegria, de entusiasmo para muitos. E não era diferente para esse aqui, em João capítulo 2. E convidaram um certo homem chamado Jesus para entrar naquela casa. Jesus, vai ter festa, e o Senhor é convidado para vir nessa festa. E todos nós sabemos qual foi o resultado, né? Jesus foi convidado para entrar naquela festa, nas bodas de Caná da Galileia. E passado a festa, transcorrendo a festa, num determinado momento, o buffet falhou, né? Só que mexe, né, com o buffetzinho, né? Você mexe mais com os ornamentos, né? Com as mesas e tal, né? Mas você sabe como é que é o buffet. O buffet cobra uns 40 mil reais para fazer uma festa, né? Arranca o couro. Aquele buffet lá arrancou o couro, mas falhou. Porque no meio da festa faltou aquilo que precisava para estar sendo apresentado para os convidados. O que faltou foi o vinho. Mas ali estava Jesus, ele foi convidado para fazer parte, para entrar naquela casa, para fazer parte daquela festa. E ao ser convidado, quando a situação ficou conflituosa, quando veio uma situação adversa, uma crise naquele momento, Jesus interviu naquele momento, restaurou a situação adversa e trouxe novamente alegria para aquela festa. Porque quando Jesus é convidado para entrar dentro da casa, certamente onde Jesus está, tem alegria. Glória a Deus. Em Marcos capítulo de número 1, versículo 30 e versículo 31, alguém pode ler para mim, por gentileza? Marcos capítulo 30. Vamos ver quem é que convidou Jesus para entrar nessa casa. Marcos capítulo 1, versículo 30 e 31. Quem achou primeiro, leia. Não espera para o outro, não. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente, com febre, e logo se falaram a respeito dela. E ele, vindo, levantou-se, tomando-a pela mão, imediatamente a febre a deixou e ela o serviu. Obrigado. Olha aí, irmãos. A mãe de Pedro, de Simão Pedro, estava adoecida. Pegou uma febre, sei lá de quantos graus, mas estava descontrolada essa febre. Ela já estava com a sua moléstia levando-a próximo da morte. As pessoas ali preocupadas, mas alguém convidou Jesus para passar por ali. Alguém abriu a porta daquela casa para que Jesus entrasse. E na hora que Jesus entrou e deparou-se com aquela mulher ardendo em febre, Jesus colocou as suas mãos que curam e aquela mulher restaurou a sua saúde, porque casa onde Jesus entra tem saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E quando eu entrar, eu levo cura para essa casa. Tem lugar para Jesus na sua casa? Jesus bateu lá na porta, ele pode entrar? Ele é bem-vindo lá? Glória a Jesus. Lucas capítulo 5 e versículo 29. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, por gentileza. Quem achar primeiro, eu leio. Não espero pelo outro, não. 5 e 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Lucas 5, 31 e 32. Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Não. Eu estou achando que você deu errado. Eu escrevi errado. E Jesus respondendo disse-lhe: é isso? É. Não necessitam de Isso aí que eu estou querendo que os leia. cristãos são.
mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muito obrigado. Esse aí que convidou Jesus para entrar chama-se Levi, mais conhecido como Mateus, um pagador de impostos, um homem desprezado pela sociedade daquele tempo. Até hoje seria, né? Porque se aparecer alguém da Receita Federal lá na casa da gente lá, eu vim aqui para me fazer uma auditoria. Quem gostar, hein, gente? Quem gostar? Ninguém, né? A gente, quando cai no pente fino, eu no ano passado, eu caí no pente fino na malha fina da Receita Federal. Mas que droga! Tive que pagar R$500 de multa, porque acharam lá o dinheiro da minha filha lá, que ela tinha recebido, e eu não declarei. Então, ninguém gosta de pagador de imposto. Ninguém gosta. É uma droga o pagador de imposto. E pior era naquele tempo, porque as leis eram um pouco mais relaxadas, não tinha tanta regra, né? Não tinha tanta regra, então os cobradores de imposto faziam o que queria, do seu jeito. Então ele cobrava de um, cobrava do outro, a bel prazer, tirava, né? Fazia que nem o Lula, né? Tirava um para ele, um para você, 2 para mim, 3 para você, 5 para mim, né? Fazia mais ou menos assim. E aí ninguém gostava, era uma pessoa mal vista e malquista no meio da sociedade. Os fariseus daquela época, considerados religiosos, consideravam eles, os publicanos, como maiores pecadores. Mas esse pecador chamado Levi, Jesus falou: eu quero entrar na sua casa, você deixa? Ele aceitou que Jesus entrasse dentro da sua casa. E esse Levi, ao Jesus entrar na casa dele, quando entrou na casa dele, os fariseus ficou: entrou na casa do pecador, que absurdo! Se fosse filho de Deus não fazia isso. Mas Jesus responde aquilo que a irmã Luciana leu ali: quem precisa de médicos são aqueles que estão doentes, não são os sãos. Vocês que já são tudo curadinho, tudo bonitinho, pode ficar quieto aí. Eu vou naquele que precisa, né? Porque Jesus quer entrar na casa daquele que precisa, quem entende que precisa dele, quer entrar na casa daquele que entende que não é capaz por si próprio, com a sua própria força, de sair da situação que ele está, mas que ele precisa de um Salvador. E ao entrar na casa de Levi, ele ouve a palavra de Deus, Levi ouve a palavra de Deus, e então o Senhor Jesus dá a ele o perdão pelos seus pecados. E não somente isso, não apenas dá o perdão de pecados, mas levanta ali agora um apóstolo, levanta ali agora um discípulo, levanta ali agora aquele que seria pescador de homens, pregador do Evangelho, porque quando Jesus entra, se alguém abrir a porta, eu entrarei e perdoarei os seus pecados. Aleluia! Se tiver pecado em tua casa, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Às vezes você sente que o pecado está aí, precisa se livrar dele. Você tenta de um jeito, tenta do outro, tenta ser melhor, tenta fazer umas obras de caridade, tenta e tal, mas você percebe que permanece no pecado. Mas permita que Jesus entre e com o teu sangue ele purifica de todo o pecado. Cantar aquele trecho daquele diz: tens o meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Tem um lugar para Cristo no teu coração? Tem um lugar para Cristo na tua casa, no seu lar, na sua família? Lucas capítulo 7 e versículo de número 44, por gentileza. Sim. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Aleluia! Presta bem atenção, esse Simão aí já é outro Simão. Esse Simão é um fariseu. Ele chamou Jesus para entrar na casa dele. Ele chamou Jesus para entrar. Entra na minha casa, Jesus. E Jesus foi e entrou para dentro da casa dele. Só que esse chamou Jesus para entrar e Jesus entrou, mas o coração desse Simão não era reto diante de Deus. Ele não chamou com aquela alegria de quem quer receber uma boa visita, mas chamou ele para o terreno dele. Vou chamar ele aqui que eu vou pegar na curva. Né? Ele não fez aquela boa hospitalidade. Chamou Jesus para dentro da casa dele, mas fica aí, né? Fica aí, em qualquer lugar aí.
e tratou ele mal. Chamou Jesus para dentro da casa, mas tratou ele mal. Se os irmãos olharem o texto que o pastor leu aqui, que vocês podem acompanhar, depois Jesus vai falar com ele assim: ô Simão, eu entrei na sua casa, você não fez nada do que é costume das pessoas fazerem, tá? Qual que é o costume das pessoas hoje fazer quando alguém chega na casa? Um dia eu fui na casa da irmã Helena lá, eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, ela, senta aqui, pastor, senta aqui. Aí ela mandou a gente sentar no sofá lá, né? Bacana, não é casa da irmã Helena também. Senta aqui. A gente sentou nos deu um bom lugar, honroso dentro da casa para a gente sentar. A gente bateu o papo. Daqui a pouco ela trouxe um banquete praticamente para nós, né? Um monte de coisas. Não foi só bolo, biscoito, tinha umas outras coisas lá, café com leite, suco. Tinha um tantão de coisa. A irmã ali deu canjica, bolo, deu um tanto de coisa. Aí a gente sente bem dentro de casa, né? É quando é uma visita, quando nos recebe, você sabe quando você é bem recebido dentro da casa. Naquela época, para você receber bem a visita, não é só dar comida, mas assim que a visita chegava, você colocava ele sentado e apresentava ele uma bacia com água e lavava. Aquele que ia, o hospitaleiro, né, aquele que ia receber, o anfitrião, pegava a sua visita e lavava o pé da visita, para ele não trazer a sujeira de fora para dentro, mostrar para ele que ele é bem-vindo dentro da casa, né? Aí depois enxugar o pé dele e tal. O Simão chamou ele para dentro da casa e tipo, fica aí, acha um lugar e fica onde você quiser aí. Mas uma pessoa que viu que Jesus entrou dentro da casa de Simão, pegou e... Não é assim que a gente recebe visita, não. Essa pessoa era uma mulher. Eles chamam de Maria Madalena. Essa mulher, ela estava tão agradecida e tão entusiasmada com a presença de Jesus naquela casa, que ela pegou e começou a jogar um óleo de alabastro nos pés de Jesus e começou a limpar com óleo caro, com um perfume caro, e começou a limpar os pés dele e depois com o próprio cabelo. Começou a secar o pé dele com o próprio cabelo. Não, as toalhas não são dignas do Senhor. Peraí que eu vou enxugar com o meu cabelo. E quando Jesus olha aquilo ali, o próprio anfitrião que havia recebido o mal, você não entende que essa mulher é uma pecadora, não? Jesus fala com ele: ô Simão, eu entrei na sua casa, você me desprezou, Simão. Você não deu a menor bola para mim dentro da sua casa. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela me deu sossego. Ela mostrou que eu sou importante aqui. Ela tem enxugado o cabelo, ela tem colocado, ela tem dado tudo que ela tem a meu favor. Assim, irmão, vou propor para você uma parábola. Uma pessoa devia 100 mil reais, não tinha como pagar. Né? Aí o camarada perdoou a dívida. O outro me devia 100 reais. Mas aí o credor também perdoou a dívida. Quem que ficaria mais agradecido? O que perdoou 100 mil? O que foi perdoado 100 mil? Ou o que perdoou 100 reais? É claro, pergunta boba, pergunta meio idiota. É claro que eu quero 100 mil. Pois é, irmão, isso aí é você, tá vendo? Eu estou dentro da sua casa, nem é na casa da mulher, eu estou dentro da sua casa, você não recebeu bem. Ela foi intrusa dentro da sua casa e também recebeu bem. Porque quem mais é dado, mais é perdoado. É mais agradecido. E Jesus dentro daquela casa, naquele momento, fala para aquela mulher: perdoados são os seus pecados. Aquela mulher era uma mulher adulta, era uma mulher que dentro da sociedade era desprezadíssima. As pessoas cuspiam na cara daquela mulher. O desejo daquela sociedade era juntar e tacar pedra nela e matar ela pedrada, porque era o costume deles pegar pessoas adultas e assim fazerem. Mas quando Jesus perdoou ela, a gratidão dela era tão grande que ela manifestou a sua gratidão dentro daquela casa. E toda aquela angústia que dentro da sua alma existia, todas aquelas feridas no coração, todas aquelas lágrimas que talvez não escorriam nos olhos, mas escorria para dentro da alma. Quanto tempo será que aquela mulher ficava chorando pelos cantos, talvez sem ninguém ver? Talvez vontade de suicidar, porque era mal vista e malquista no meio daquela sociedade. Pessoa que estava com o seu íntimo dilacerado, mas naquele momento Jesus traz a cura interior para dentro daquela mulher. Ele sara as feridas do coração daquela mulher, e aquela mulher sai de dentro daquela casa ali transformada, porque alguém recebeu Jesus dentro da casa. Tem lugar para Jesus dentro da casa?
Se há ferida na tua alma, Jesus tem poder para curar. Aquela ferida que já tem tempo que você está tentando tratar, mas não consegue. Aquela angústia que não passa nunca. Aquele sofrimento que não passa nunca. Aquelas lágrimas que não passam nunca. Jesus Cristo vai, em nome de Jesus, Ele vai trazer a cura para a tua alma, para o seu interior. Jesus vai ministrar, aleluia, por completo essa cura e vai fechar essa ferida em nome de Jesus. Vai ficar só história para contar. Vai ficar só história para contar. Eu dou graças a Deus porque eu tenho muita história para contar. Porque Jesus já transformou muita coisa dentro de mim. Oh, aleluia. Só de eu entender o tanto que eu era baixo astral, o tanto que eu tinha uma baixa estima enorme, e que Jesus transformou isso em mim, e já é suficiente, mas tem mais coisa. Porque Jesus entrou dentro da casa e transformou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50, por gentileza. Pode, quem acha primeiro ler. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe. 8, 49 e 50. Ah, tá, 48. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente e ela será salva. Amém. Pode ler o 51 também, que continua falando desse assunto. E entrando ele... Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele. E entrando ele na casa. Tá bom, obrigado. Olha aí, irmãos. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele estava apavorado porque a filha dele havia morrido. Na verdade, estava doente, não sabia que tinha morrido ainda. Mas ele tinha notícia. Alguém testemunhou, alguém testificou, alguém fez propaganda de Jesus. Ó, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que salva, tem um Jesus que liberta, tem um Jesus que ressuscita. Ele buscou socorro em Jesus. Vai, Jesus, me ajuda. Mandou os servos procurarem, trazendo para minha casa. Mas no meio do caminho foi interrompido, outro problema aconteceu, alguém interrompeu Jesus. Mas Jesus parou aquele problema que estava no meio do caminho, que é aquela mulher que puxou, né, a orla dos seus vestidos. Deu solução para ela e continuou. Peraí, eu tenho que ir lá na casa desse Jairo. Ele me convidou para ir lá. E aí vai dizer o versículo 50 que ele entrou na casa. Entrando na casa, ele chamou alguns. Peraí, essa jetaiada toda não dá, mas vamos lá alguns. João, vem comigo. Tiago, vem comigo. Vem o pai, vem a mãe da criança. E entrou dentro da casa. E entrando dentro da casa, quando viu a criança caída em cima da cama, já morta, as pessoas ali já apavoradas, choros de desespero pela perda da sua filha, porque quem aqui não ficaria desesperado com a perda de um seu ente querido, né? Principalmente quando se trata do mais próximo ainda, que é pai, mãe e filhos. A filha dele estava morta, mas quando Jesus entra naquela casa e ele põe a sua mão naquela criança, ele fala: menina, levanta-te. E aquela menina se põe de pé, porque quando Jesus entra na casa, Jesus também leva vida para dentro da casa. Não importa a situação que esteja essa vida. A vida da sogra de Pedro, ela tinha febre, mas Jesus cura a febre. Nessa menina, ela estava doente a ponto de não aguentou a doença e morreu. Mas Jesus tem poder sobre a morte e ressuscita aquela menina. Não há mal, né? Hino 510 da nossa aba fala assim: de que sofreis, de rins, pulmões, de febre, gripe ou de inflexão, tirai a capa e vereis as maravilhas do Senhor. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal.
triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Não interessa qual que é o problema. Para nós interessa porque nossos recursos são limitados. Aliás, por falar em recursos limitados, eu estou querendo propor para os irmãos um dia, a gente ia juntar, não sei se aqui na igreja será possível, se não for possível aqui, vocês vão me dar o prazer, vou receber vocês lá na minha casa para a gente ver um filme. Quem topa a gente ver um filme? Quem topa a gente juntar para a gente ver um filme? Eu tenho um filme que eu gostaria que a gente visse, todo mundo junto. É muito interessante. Fé para o Impossível. Filme muito interessante. A gente podia um dia marcar, a gente poder ver esse filme, porque ele edifica muito a fé e é baseado em fatos reais, fatos que de fato aconteceu, um grande testemunho. E eu gostaria de um dia marcar aqueles que quiserem, desejarem, vamos marcar, para a gente ver esse filme juntos. Para vocês verem que Jesus tem poder sobre a morte. Você vai ter churrasco? Não, nesse dia churrasco não, mas a gente pode comer uma pizza, né? Porque o churrasco ele distrai, eu não quero distração nesse dia. Só pipoca? Não, porque o churrasco ele distrai. Nesse dia não, a gente pode distrair, não, mas a gente pode fazer uma pizza, não, negócio assim, né? A pipoca. Ué. Aí churrasco não. Mas, irmãos, o filme é sensacional, ele é impactante, é um filme tremendo. A mulher esteve morta, mas pelo poder da oração, Jesus trouxe ela de volta à vida. Porque Deus é um Deus vivo. E é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Assim como aconteceu aqui na casa de Jairo, né? Na casa desse moço, chefe da sinagoga, em que a filha havia morrido, mas quando o Senhor Jesus disse, chega e levanta, tem que levantar, porque ele deu ordem. Mas por que a senhora levantou? Porque alguém teve coragem de chamar Jesus para vir na minha casa. Vem na minha casa. Por favor, vem na minha casa. Né? Mesmo com toda humildade, eu não sou digno de você ser recebido na minha casa, mas vem na minha casa. Se Jesus é convidado para ir à tua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 10, e versículo de número 38. Ora, quando ia de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Obrigado. Olha só, uma certa mulher por nome Marta recebeu Jesus aonde? Na casa dela. Jesus, vem cá, Jesus. Entra na minha casa, seja bem-vindo. Estou te convidando para entrar na minha casa. É uma pena que, ao entrar na casa dela, ela fez bem em chamar Jesus. Ela gostaria da presença de Jesus. Mas, mesmo estando Jesus ali dentro da sua casa, a cabeça dela estava longe. A cabeça dela estava longe. Você é convidado aqui, sabe quando... Já aconteceu comigo, de pessoas, às vezes, eu estar na casa de alguém visitando, e a pessoa não dá atenção pra gente. Você fica todo desconcertado, fica, Leandro? Eu estou sem graça naquela pessoa. Uma vez nós fomos visitar, nós saímos daqui, fui lá em Uberaba, visitando uma parente nossa, ficou lá uns dias lá, tinha um plano de ficar uma semana. Mas nós estávamos na casa da mulher lá, mas a mulher só ficava brigando com o marido o tempo todo. Toda hora, só ficava brigando com o marido, só brigando. Toda hora brigava com o marido, porque estava ficando tão sem graça, eu estava ficando com a cabeça quadrada, assim, de ficar sem graça, de vergonha, de ficar toda hora entre a briga dos dois lá e não sei o quê. Para piorar ainda, foi fazer um café, ele fez café sem açúcar, tá? É o fim da picada. Aí eu digo, mais não. Aí eu peguei e falei assim, vou alugar um hotel aqui, vamos terminar nossa jornada no hotel. Agradeci a estadia, vamos terminar no hotel que é melhor. Né? Porque difícil demais. Mas sabe, a Marta chamou Jesus e também ficou distraída. Não deu atenção para a visita, não. E vai para lá, e tira a poeira para lá, e passa pano, e mexe com feijão, e vai catar feijão, e não sei o que lá, e não dá atenção para Jesus lá dentro da casa, não, gente. Aquela visita lá era uma visita inusitada, uma visita especial. E quando será que aquela visita voltaria novamente para que ela ficasse preocupada
O próprio visitante teve que chamar a atenção. Ô Maria, eu estou aqui. Ô Marta, né? Ô Marta, eu estou aqui, Marta. Poxa, tá me tirando, né? Tá me desmerecendo, né? Larga esse negócio aí, dá atenção aqui, ó. Acho que Jesus, estou parafraseando, né, gente? Você sabe como é que é o texto, né? Eu estou parafraseando, mas falando na linguagem moderna, dá atenção aqui, eu estou aqui, ó. Faz que nem a sua irmã. Escolhe aqui, ó. Eu estou aqui, ela está aqui me ouvindo. Agora você só fica passando pano aí, varre, não sei mais o que. Me ajuda aí. Sabe, gente? Algumas pessoas até chamam Jesus para dentro das suas casas, mas não dá a mínima para o que ele está falando. Até Jesus está lá, até gastando a saliva, mas a pessoa que está lá recebendo, não está recebendo. Ah, Jesus, você é bem-vindo aqui, mas se vira aí. Se vira aí. Ô, irmão, quantas pessoas estão expostas à palavra de Deus, estão podendo ser alimentadas e fortalecidas com a presença do Senhor. A gente sabe que nós estamos diante da casa de Deus e podemos aproveitar esse momento máximo, mas quantas pessoas ficam distraídas, assim como o Marco? Alguns vêm na igreja que presente que é a casa de Deus, tem uns que não tem sossego não. E anda para lá, e resolve. Parece que todos os problemas que existem estão na hora do culto e resolve para cá, e não se alimenta da palavra. Há uns que não conseguem ficar quietos com o celular toda hora. Agora, quanto que está o jogo do Atlético agora, será? Deixa eu ver aqui. Aí outros vão lá, e mexe para lá, e mexe para cá, eu levanto, e vai, e bebe água, e vai no banheiro, e vai não sei o quê. E parece que a bexiga só dá problema na hora que está no culto. Aí só dá sede na hora que está dentro da igreja. E aí vai lá beber água umas 10 vezes, e volta, e entra aqui, e volta de novo. E aquela distração. É uma distração, sua distração. E Jesus fala, ô Marco, me ajuda aí, Marco. Eu estou aqui. Dá uma atenção para mim. Porque quando Jesus está, irmãos, dentro da casa, ele não vai ficar em silêncio, ele quer trazer alguma coisa. E lá estava Jesus para levar a sua palavra. E como o apóstolo Paulo diz, a palavra do Senhor é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, irmão. A igreja, irmão, por si só, ela não transforma a vida de ninguém. Não adianta vocês acharem que passou daquela porta para dentro, sentou aqui, eu vou sair daqui transformado, porque eu vim. Não, aqui não é mágica não. Não tem feitiço não. É a palavra de Deus que transforma. Você vem aqui para buscar a instrução da palavra de Deus. Permitir que a palavra entre no teu ouvido, penetre no coração, vai para a mente, seja mastigada, trabalhada. E essa palavra, colocada em ação, ela transformará a sua vida. Mas algumas pessoas acham que é mágica. Ali, a palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Jesus está aqui. Aí tem umas pessoas que falam assim, já estou sentindo Jesus aqui. Está sentindo nada. Dá vontade até de perguntar qual que é a sensação que você está sentindo aí, dessa certeza que Jesus está sentindo aí. Você não sente. Você não tem que ficar sentindo Jesus não. Mas você pela fé, você sabe que Ele está aqui? Você crê na fidelidade da palavra? Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Se Ele está aqui, você não precisa sentir tremelique, não. Não precisa sentir, tem um negócio ardendo em mim, não sei o quê. Não precisa não, irmão. Entenda, Jesus está aqui. Ele está para trazer a sua palavra. E a palavra do Senhor é poderosa para transformar as nossas almas. E a Marta convidou, entra Jesus. Não deu atenção, mas a Maria, não, peraí Jesus, eu vou te dar atenção, vou sentar aqui, sentou na hora de Jesus, pode falar, eis-me aqui Senhor, eu estou pronto para te ouvir. E Jesus fala assim, Marta, olha aqui a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Quando Jesus está dentro da casa, quando ele é convidado para entrar, certamente ele tem uma palavra de esperança. Glória a Deus. Maravilha. Em muitos lugares as pessoas estão desesperadas, porque não tem a presença de Jesus dentro das suas casas. Não tem a palavra de Deus. Tem várias palavras diferentes. Tem a palavra do teólogo, tem a palavra do psicólogo, tem a palavra do psiquiatra, tem a palavra do médico, tem a palavra não sei de quem, mas não tem a palavra de Jesus. Uma certa vez eu sentei com uma senhora, ela era costureira, eu sentava junto com ela lá,
ela ficava costurando lá e eu ficava lá batendo papo com ela e pregando Jesus para ela. E ela tinha na casa dela uma Bíblia que era 3 vezes maior que essa daqui. Ficava lá na estante dela aberta lá no Salmo 91. A parte da Bíblia que está no Salmo 91, que dentro da parte da Bíblia que tem o Salmo 91, tem o Salmo 90, tem o Salmo 91, 92 e 93. Esses 3 salmos estão capazes de merelinha, né? Do tempo que fica lá tomando poeira e tomando tempo e tal. Mas as outras páginas tudo pregado uma na outra, não abre. Eu falei com ela, ô minha jovem, o céu daquela mão dela. Eu falei, não, céu, isso aqui não vai servir não. Que só da senhora pegar essa Bíblia, só vai quebrar a coluna, não o peso desse negócio. Não. Eu vou te dar uma Bíblia para você usar. A palavra de Deus tem que ser usada, tem que ser lida. Vou te dar uma Bíblia. E der uma Bíblia de um tamanho menor que essa daqui um pouco. Esse aqui você pode levar para lá, para fora, para dentro, para todo lugar. Isso aqui, a Bíblia tem que ser para ser usada. Porque aqui, irmãos, essa aqui contém a palavra de Deus. Para nosso uso, para nosso proveito. Eu tenho a Bíblia, bota ela debaixo do braço e tal. O único proveito da Bíblia debaixo do braço é para proteger o sovaco. Só serve para proteger o sovaco. Mais nada. A Bíblia, para ter proveito da nossa vida, ela precisa ser lida, entendida e aplicada. Não mais nada. Vamos lá, por gentileza. Mas quando Jesus entra na casa e traz a palavra, há uma palavra de esperança. Leia para mim, por gentileza, Lucas capítulo 19, versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, olha para você ver, Zaqueu. O Zaqueu pequenininho, cobrador de imposto, cara mal quisto, mal visto, mal desejado também naquele lugar. Mas quando ele viu falar de Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele, com a dificuldade que ele tinha, porque ele era pequenininho, pequeno de baixa estatura, e onde que Jesus passava tinha aquela gentaiada, aquela multidão, né? Porque tinha os povos curiosos, tinha os discípulos, tinha os perseguidores. Então, onde Jesus ia, tinha os interesseiros, né? Porque Jesus, de vez em quando, multiplicava as comidas lá. Tinha os interesseiros também. Enfim. Então, entrava aquela gentaiada andando atrás de Jesus. E coitado do Zaqueu, ó, baixinho, miudinho, deve ser menos de 1,5 m. Não, talvez, não sei. Eu quero ver Jesus. Subiu na árvore. Quando ele fez esse ato de fé de subir para ver Jesus, Jesus já tinha visto ele antes de subir na árvore. E Jesus fala com ele: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Eu posso? Claro que pode. Tu és bem-vindo na minha casa. Zaqueu abre a casa para Jesus entrar. E quando Zaqueu abre a casa para Jesus entrar, aquele que era mal visto, mal quisto, mal desejado, Jesus transforma aquela vida, leva uma palavra de ânimo, leva uma palavra de salvação. Jesus diz aí que foi lido aí agora: hoje mesmo tem salvação nessa casa. Glória a Deus. Levou salvação para aquela casa. E ao levar a salvação daquela casa, já se vê de imediato uma alma transformada. Jesus, hoje mesmo eu já coloquei, propus no meu coração: se eu tenho roubado de alguém, eu quero devolver. Eu já propus no meu coração que eu quero começar uma nova vida, porque quando Jesus entra dentro da casa, sai dali de dentro uma nova criatura. Deus. Aleluia. Porque tem salvação. Tem salvação. Jesus leva a salvação para casa. Não é à toa que o apóstolo Pedro fala, né? O apóstolo Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Abra a porta para Jesus. Ele entra e leva a salvação. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partindo dava.
os olhos, reconheceram isto, e ele desapareceu diante deles. Obrigado. Disseram um para os outros, porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Aleluia. Olha aí, esses discípulos de Emaús que caminhavam, vindo na direção oposta à cruz, ao sacrifício de Cristo. Eles iam pelo meio do caminho conversando sobre aquilo que haviam visto, aquilo que estava acontecendo naquele momento, aquele homem crucificado, que depois disseram que ele havia sido ressuscitado, e eles estavam indo embora, indo entristecido, caminhando, tocando o assunto no meio do caminho, e falando, olha que é isso e tal. Jesus chega e encosta perto deles e começa a conversar. O que vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? Aliás, é um tema de um outro estudo que eu quero trazer depois, né? Essa pergunta que Jesus faz. Que assunto é esse que vocês estão conversando no meio do caminho? Essa pergunta tem 2 vezes na Bíblia, 2 vezes. Uma está em Marcos, capítulo de número 9, versículo 33. Que assunto é esse que vocês estão conversando de vocês? E Jesus repreende. Jesus repreende. E agora esse aqui em Lucas, ele faz a pergunta: que assunto é esse que vocês estão trocando no meio do caminho? Vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? E eles vão falar: você não está sabendo? Nós estamos falando a respeito de Jesus. Ah, peraí, se é para falar de Jesus, eu estou junto com todo mundo. Porque Jesus, o próprio Jesus, assim, é para falar de Jesus, eu estou dentro. E começaram a falar, não, aí é assim mesmo. E vocês não estão sabendo, não? E pior que o Isaías também já falava, o Jeremias falava, o Zacarias falava, e tal. Que isso, gente? Vocês não estão sabendo, não? Ó. E começou a discorrer, e começou a falar com eles. E no meio do caminho, Jesus faz que ia sair de perto dele. Não, vai não. Não vai não, moço. Não vai não, moço. A conversa está tão boa, fica com a gente aqui, ó. Continua com a gente. Vou continuar que o papo tá bom. Ah, já que vocês estão gostando do papo, Jesus, já que vocês estão gostando do papo, então eu vou continuar. Vou com vocês. E aí os discípulos chamam eles para dentro da sua casa. Vem cá, vamos tomar um cafezinho enquanto a gente continua a conversa. E quando entra para dentro, Jesus entra para a casa daqueles 2 discípulos, diz a palavra do Senhor. E então os olhos deles se abrem, porque eles entendem, não é que ele era o próprio Cristo, não é que enquanto ele falava, o nosso coração estava abrasando, estava pegando fogo, aleluia, porque caíram as escamas e eles tiveram a visão clareada, a visão espiritual, a revelação espiritual. Porque quando Jesus está dentro da casa, há revelação. Há revelação. As escamas caem, as dúvidas caem, e a fé é fortalecida. Então, irmãos, que alegria, irmãos, quando o Senhor fala assim, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto, irmãos, muito empregado apenas lá fora. Às vezes em culto ao ar livre, a gente prega para pregador, abre o coração para Jesus, mas muitos daqueles que nós chamamos de crente ainda não abriu o coração para Jesus. Não abriu a porta da sua casa para Jesus. Não abriu a porta do seu lar para Jesus. Não abriu a porta do seu casamento para Jesus. Não abriu a porta do seu relacionamento interpessoal para Jesus. E Jesus continua na porta: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu vou dizer para vocês, Jesus promete cear. E cear, irmãos, não é miojo não. Ceia não é miojo não. Vocês já viram alguém oferecer miojo na virada do ano? Hã? Quem já viu? Quem já viu alguém oferecer miojo na virada do ano? Né? Para matar a fome, qualquer coisa serve, mas para alimentar mesmo e para festejar é fartura, é ceia, né, irmãos? E o que Jesus oferece é ceia, irmãos.
Eu vou cear com vocês e vocês comigo. Tem nada de miojo não. Vocês vão comer com fartura. Vocês terão o privilégio de ter prosperidade nas suas vidas. Porque eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. É a promessa do Senhor. Então, irmãos, que tenha lugar para Jesus na sua vida. Que tenha lugar para Jesus na sua casa. Que tenha lugar para Jesus no seu coração, nos seus relacionamentos. Jesus deseja e continua batendo na porta. Se não abrir, vai ficar de fora. Mas se abrir, prepare-se que vem coisa boa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, né? Quem quer Jesus em casa aí? Deixa eu ver. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um corinho aqui rapidamente, para nós tirarmos as ofertas. Depois nós vamos orar aqui pela voto aqui da irmã Thelma. A irmã Thelma fez um voto, né, irmã Thelma? Que Jesus abriu uma porta de emprego no lugar que ela queria, do jeito que ela queria. 2, né? Ela se monitora, né? Amém? Aí aqui está aqui a benção aqui, ó. Recebeu a benção, então ela está entregando. E a benção é para a nossa festa. Né, Matheus? Maravilha. Quem quiser fazer voto aí para a nossa festa aí, ó. Faz voto, irmãos. Deus abre porta, amém? Deus abre porta, mas não tem porta. Se até não vai ele abrir porta, imaginem esses empregos aí que